Você acha difícil quebrar padrões? Você tem dificuldade de entender como os padrões funcionam, como são os mecanismos de funcionamento, como são os mecanismos e as melhores formas de quebrar um padrão, né? Seja um padrão de comportamento, um padrão emocional, padrão ancestral, qualquer tipo de padrão. Meu nome é Thaisa Carolina Figueiredo, sou terapeuta energética de autoconhecimento e espiritual. E hoje nós vamos falar sobre padrões. Então, se você deseja saber sobre esse assunto, não saia daqui, fique aqui comigo, que nós vamos destrinchar esse tema. Para hoje aqui eu quero trazer um exemplo de um livro que eu li. Na verdade, esse é o primeiro livro que eu li sobre autoconhecimento, né? E aproveitando essa oportunidade já para trazer um pouquinho da minha história aqui para vocês me conhecerem. Eu estudei engenharia química e lá atrás, quando fui iniciar a graduação, eu pensei, né? Cheguei na seguinte conclusão: eu quero ser alguém muito foda no que eu faço, logo eu vou ser uma gestora de equipe, né? Isso na minha cabeça lá de trás, tá, gente? Vou ser uma gestora de equipe, então eu preciso entender sobre pessoas, eu preciso saber a lidar com pessoas. E foi então que eu troquei os livros que eu lia, né? Eu não lia muito romance, não, tá, gente? Porque eu achava tudo muito igual. Eu gostava muito de ler ficção, né? Coisas de detetive e etc. Eram outros tipos de história. E aí eu troquei esses livros para então começar a ler sobre autoconhecimento. E foi então que o primeiro livro chegou nas minhas mãos sobre autoconhecimento. Eu acho que eu comprei esse livro, eu não lembro agora. É O Poder do Hábito, né? É um best-seller aí, muito vendido, até hoje muito falado. E eu li há pelo menos há 13 anos atrás esse livro. Inclusive tem uma frase tatuada na costela, uma frase que tem nesse livro, que é Be All You Can Be, né? Seja o que você quiser ser, seja tudo o que quiser ser, depende da tradução. E esse livro ele foi muito especial para mim porque ele trouxe realmente aí muitas viradas de chave, né? Então ele traz sobre o poder do hábito. E o que que o hábito tem a ver com o padrão? O padrão nada mais é do que aquilo que a gente faz de forma automática sem saber o porquê, mas a gente faz. É aquilo que a gente não precisa pensar para fazer. Inclusive, um mentor meu, ele traz, né, de forma muito bem clara que o padrão, ele é aquela estrada asfaltada, né, aquele lugar que você sempre passou, que você vai, praticamente o carro vai automaticamente sozinho, né, você não precisa colocar no GPS, não precisa saber para onde está indo, porque o corpo já sabe, né, aquela coisa. Tu faz todo dia o mesmo caminho, chega uma hora que tu não sabe nem como chegou em casa, só chegou, tá tão no piloto automático, que você só chega em casa e fala assim, meu Deus, eu já cheguei em casa, né? Quem aqui nunca passou por isso? E o padrão é isso, é exatamente isso, é aquela estrada asfaltada que a gente sempre passou a vida inteira, já tá acostumado, não precisa pensar para fazer aquilo, a gente só faz, né? Claro que o livro ele traz não para coisas negativas necessariamente, né? Ele traz que os estudos foram feitos com pessoas com Alzheimer, né? Então, porque a memória e o hábito, eles são registrados em locais diferentes. Aquilo que você faz no piloto automático, ele vai para um lugar diferente do cérebro, não necessariamente é a memória, né, de curto prazo, é um outro lugar. Então, é como se o corpo por si só ele processasse aquela informação, fizesse aquela atividade de forma automática, né? Então eles trazem essa forma do poder do hábito para que pessoas com Alzheimer não se percam de casa, né? Lembrem de algumas coisas muito necessárias no seu dia a dia. Né, principalmente não sair de casa e não saber mais voltar, que é um problema muito grave que acontece muito com quem tem problema de Alzheimer, né? Então a pessoa esquece que ela é doente, ela sai, né? O cuidador, a pessoa que tá ali com ela acaba não vendo, ela sai, ela se perde, não sabe mais voltar para casa, tá? Então ele traz esse poder do hábito, né? Justamente para trazer uma segurança maior para essas pessoas, para a família dessas pessoas, para quem tá junto com essas pessoas. E aí, o que que eu quero dizer com isso, né? Assim como o padrão, né? Como que se quebra um padrão? A gente quebra um padrão quando a gente decide fazer diferente. Como que a gente vai fazer diferente? Agindo diferente. Mas a gente não pode esperar que a gente vai agir diferente em todas as situações em que aquele padrão se manifesta automaticamente desde a primeira vez. Existe um caminho a ser construído, né? Então, o que antes era uma estrada já asfaltada, como o meu mentor diz muito, agora a gente precisa ir abrindo, né? Precisa ir cortando os matos, passando a máquina ali para abrir a estrada, depois tampar os buracos, né? Deixar ela plana
depois asfaltar ou colocar outro tipo de calçamento. Só que a gente vai aos poucos fazendo isso, né? Então, assim como a gente vê nas obras, né, que existem, né, as obras de estrada mesmo, que é metro por metro, parece que nunca acaba, né? Então, é metro por metro, metro por metro, metro por metro. Assim é os hábitos, né? Então, assim é com os hábitos que, consequentemente, formam os padrões, né? E aí você pode criar os hábitos e padrões positivos, né? Que é realmente decidindo agir de uma outra maneira, né? Então, no livro ele traz a substituição, né? Então, realmente, aquilo que te dá o gatilho, por exemplo, para fumar, então você coloca um gatilho positivo, né? É algo que vai te beneficiar. Isso para inserir atividades físicas, alimentação adequada, né? Tirar o cigarro, a bebida alcoólica, a comida industrializada, os doces, né? Os fast foods e etc. Ou até mesmo aqueles padrões de relacionamento, padrões emocionais, padrões de autossabotagem, de procrastinação. Então, são diversos tipos de padrões que são sim trabalhados dessa forma, né? Realmente a gente vai construindo metro por metro da estrada, que são nada mais nada menos do que essas conexões neurais, para que ela pare de sair, né, daquela memória e ela se torne um padrão automático, um hábito automático, né? Aquilo que você não precisa mais estar plenamente consciente para realizar, né? Então, aquele padrão negativo, ele é substituído por um padrão positivo desta forma. Então, é muito importante a gente realmente nos propor a construir cada metro dessa estrada de forma consciente. E aí no começo vai parecer muito difícil. No começo você não vai saber como quebrar, como que eu ajo diferente disso? Então é necessário realmente você estudar o seu padrão, você realmente saber quais são os gatilhos que fazem você agir nesse padrão negativo, para que você substitua, né? Então são diversas curas, porque o padrão ele se manifesta também em todas as áreas da nossa vida, né? Então, o padrão raiz ele vai se manifestar em todas as áreas da nossa vida. Então, é como uma teia de aranha, né? A aranha ela começa lá com o centro e aí vai vindo para todas as áreas, se expandindo em todas as áreas, em camadas diferentes. Então, a gente começa acessando as camadas superficiais, trabalhando as camadas superficiais e vai adentrando cada vez mais. Quanto mais adentra, mais consciência a gente tem sobre o padrão, de como ele funciona, mas também mais intenso é esse processo de realmente registrar um novo padrão, né? Um padrão positivo, realmente de transformar esse padrão negativo, essas conexões neurais negativas, em conexões neurais positivas. E aí requer sim um trabalho diário, consciente, de fazer escolhas de forma conscientes que vão te beneficiar na formação desses novos padrões. E sim, é importante você entender o seu padrão, de que forma ele age na sua vida, quais são os gatilhos que fazem com que você entre nesse padrão negativo para conseguir trabalhar isso de uma forma que chegue o momento que isso não interfira mais na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, em todas as suas áreas, né? De saúde, financeira, profissional, de lazer, enfim, pessoal, todas as áreas. Ah, Thaís, eu não faço ideia como trabalhar esses padrões, como mapear esses padrões, como que eu faço? Aí temos nós, terapeutas, que pode te auxiliar, te direcionar, né, na identificação desses padrões, na identificação desses gatilhos, na identificação de como eles se manifestam em todas as áreas da sua vida, para que você consiga decidir, né, fazer diferente e formar ações necessárias para transformar esse padrão negativo em padrão positivo, né, de forma definitiva na sua vida. Então, se você deseja, né, um acompanhamento para trabalhar esses seus padrões negativos, para mapear os seus padrões negativos, até se você não sabe quais são os padrões negativos, mas você sabe que possui, porque tem algumas áreas bloqueadas, os relacionamentos não vão bem, a sua área financeiramente não desenvolve, a sua carreira não progride. Então, se você vê áreas da sua vida que você não consegue avançar, evoluir, melhorar, é porque sim, podem existir padrões ali nesta área que estão te impedindo de alcançar novos níveis. E aí eu posso te ajudar com isso, né? Então eu trabalho aí com a apometria pleiadiana, com as sessões terapêuticas de conversa mesmo, para mapear todos esses padrões. Claro que a gente não vai mapear tudo de uma vez, nós vamos avaliar, né, a sua vida atual, aquilo que você deseja desenvolver neste momento, aquilo que está bloqueado neste momento, que você deseja desbloquear e ir trabalhando aos poucos esses padrões, de forma
efetiva, de forma clara, direcionada para os seus objetivos, né? Então, se você deseja esse acompanhamento, agende uma sessão comigo, converse comigo, manda uma mensagem, comenta, acesse o link ali de contato nas minhas redes sociais, pode mandar também mensagem, que eu vou estar te explicando como funciona, né, essas sessões, esse trabalho individualizado, personalizado para você, né, exclusivamente, porque os padrões, você pode até ter um padrão que é igual ao padrão do outro, mas eles podem se manifestar na sua vida de forma completamente diferente do outro, tá? Então, os padrões, eles são muito individualizados. Cada um, né? Existe sim uma forma geral de que eles se manifestam, mas em cada um, na raiz, é muito individualizada, tá? Então, vai muito além de um protocolo definitivo que vai funcionar para todo mundo, tá? Então, se você deseja esse atendimento personalizado, manda uma mensagem comigo, entre em contato comigo. E não se esqueça, né? Quer mudar, faça diferente. Não existe receber resultados diferentes, obter resultados diferentes, agindo da mesma forma, né? E agindo o tempo todo no piloto automático, sem entender o que está movendo você para aquele lugar que você não quer mais estar. Tá? Então é muito importante mapear mesmo, escreva o que aconteceu de ruim, o que você deseja mudar. Ah, nesse dia aconteceu tal coisa e eu não quero mais que isso aconteça na minha vida. O que aconteceu naquele dia que pode ter te engatilhado para você agir daquela maneira, né? Então, isso pode ser o gatilho. Então, você começa a substituir esses gatilhos. Então, toda vez que eu me sentir triste, frustrado, eu vou comer um pedaço de bolo, um doce, um chocolate. O que eu posso fazer quando eu me sentir frustrado, triste? Eu posso dar uma caminhada, eu posso ler um livro, eu posso assistir, ouvir um podcast, ouvir uma música que leve a minha vibração. Então, é realmente decidir fazer diferente. Não existe querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa, tomando as mesmas iniciativas, tá? E principalmente, cuidado com o piloto automático. Se você deseja ter resultados diferentes na sua vida, é necessário você começar a agir conscientemente, intencionalmente, a cada passo, a cada decisão e a cada ação que você toma diariamente, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Isso é muito importante. Então seria isso por hoje. Se você deseja ter acesso a mais conteúdos como esse, eu te convido a se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo caso tenha feito sentido para você. Se você conhece alguém que precisa receber essa mensagem, essa clareza, envie esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Se você gostaria de mais detalhes, saber sobre outras coisas, ficou com alguma dúvida, então comente aqui embaixo que eu vou estar lhe respondendo com o maior prazer, né? Se quiser também falar o que achou do vídeo, fique à vontade que eu vou adorar saber. É isso, pessoal. Gratidão por quem chegou até aqui e até o próximo vídeo.